E aí, pessoal, tudo belezinha? Mister Darkness aqui novamente para outro react. Bora lá, bora lá. Arthur Morgan, protagonista de Red Dead Redemption 2, um dos melhores jogos de todos os tempos. Com um mundo aberto tão complexo e vivo que mesmo anos depois do seu lançamento jamais foi superado. Sempre que nos encontramos, você está ajudando as pessoas e sorrindo. Eu tinha um filho que acabou morrendo. Eu tinha uma mulher que me amava e eu joguei fora. Minha mãe morreu quando eu era criança. E o meu pai também. Eu vi quando morreu. E ainda foi tarde. Eu estou com medo. Joel Miller, protagonista de The Last of Us Part 1, um jogo que revolucionou a indústria com sua gameplay e gráficos incríveis que tiravam todo o potencial do PlayStation 3. Era pra eu levar ela pros vagalumes e ir embora. Acho que eu tava começando a acreditar nessa história de cura. Graças a ela, eles iam mesmo produzir uma cura. O único problema é que ela morreria. O que você fez? Salvei ela. E o que esses dois protagonistas têm em comum? Eles estão mortos. É, a indústria tá tentando matar esses protagonistas tudo. Mas não é só dos protagonistas homens, não. A indústria, principalmente a indústria woke, tá tentando matar as protagonistas mulheres bonitas. Tá tentando deixar só baranga lá. Eles sumiram. Durante anos foram os pilares da nossa história, heróis com propósito, com rosto, com voz. Mas e agora? Agora eles não estão mais lá. Talvez tenham fugido, talvez tenham sido apagados. Ou talvez a gente tenha deixado de procurá-los. Este é o relatório não autorizado sobre o desaparecimento dos protagonistas. Um jogo pra ser bom precisa de uma boa história, uma gameplay divertida, um gráfico decente, trilha sonora marcante e um protagonista memorável, certo? Certo? Talvez há alguns anos essa seria a regra, algumas décadas na verdade. Mas cadê eles agora? Onde estão os protagonistas que carregavam o jogo nas costas? Com frases de efeito, decisões difíceis, cicatrizes tanto físicas quanto emocionais. Talvez pra entender melhor o que aconteceu, a gente precise voltar. Capítulo 1. A Era dos Rostos. Acredite se quiser, mas houve uma época que comprávamos os jogos sem ver review, análise, muito menos notinhas. O fator mais importante era a capa. Se a capa do jogo fosse da hora, a gente comprava. É o seguinte, eu nunca comprei um jogo pela capa, nem ferrando. E eu vi muito amigo meu fazendo isso e tomando no rabo, mas nem ferrando que eu ia comprar pela capa. Você tá louco, é? Desenvolvedores de games sempre souberam disso, então era muito importante que o seu protagonista fosse o mais casca-grossa, descolado, chamativo e badass possível. Eu chamo esse período de A Era dos Rostos. Kratos, Ezio, Marcus Fênix, Max Payne, Snake, Lara Croft, Joel... Eles tinham um rosto, personalidade, uma motivação clara. E só de olhar pra capa você já sabia disso. Mas pra isso vamos fazer uma experiência. Olha pra capa de God of War 2. Você pode não perceber, mas ela conta uma história. Imagine por um momento que você nunca jogou God of War e que você nem sabe quem é o Kratos. Ao olhar pra essa capa, você percebe que existe uma motivação. Já que o guerreiro poderoso que está de costas pra nós olha pro horizonte. Nada mais importa pra ele. Ele não liga sequer pro jogador, seja lá o que for que ele deseja, nada vai ficar no seu caminho. Olha pra... Essa capa evoca esse sentimento mesmo. Mas, tipo, e essa música de fundo aí, cara? Isso é Moonlight Sonata? É sério, eu só consigo lembrar de Jim Minhoca escutando isso aí, velho. As armas que ele carrega, que por sinal também tem uma marca. Seria uma cicatriz, uma tatuagem, uma marca de nascença. E o mais importante, o que motiva esse cara? São muitos detalhes, muitas sutilezas que com certeza ajudaram God of War a se destacar no meio de tanto jogo. E quando você jogava então era amor à primeira vista. Você não precisava concordar com tudo que eles faziam, mas você sabia quem eles eram. A história não te empurrava o protagonista, ela girava em torno dele. Você lembra do Ezio perdendo a família, de Kratos gritando aos céus por vingança, talvez do Max Payne se afundando em sofrimento e em remédio também. A gente não era só espectador, a gente sentia junto com eles. A gente jogava por eles. Mas e hoje? Quantos jogos você jogou esse ano e quantos jogos você lembra do nome do protagonista? Pois é, alguma coisa mudou. Em algum ponto a indústria decidiu que o protagonista não era mais o centro. Talvez a gameplay fosse o foco, talvez a monetização, talvez a gente tenha mudado e, consequentemente, a indústria também. Eu acho que a indústria mudou mais. Essa merda aí de games como serviço, essa bosta aí. Goodness. Is there any plans to make this playable on PC, or is this strictly mobile forever? Are there any? The current plan is to be on mobile, both Android and iOS. We don't have any plans at the moment to do PC. Do you guys have phones? Yeah, you guys all have phones, right? Capítulo 2. A Desconstrução. No início do vídeo eu citei dois dos protagonistas mais amados dos games, Joel e Arthur Morgan, e o fato de eles estarem mortos. Mas eu não fiz isso. Eu quero chamar atenção para a diferença entre as duas mortes. Arthur Morgan morre salvando um amigo, redimindo os erros de uma vida inteira, sabendo exatamente quem ele é e o que quer deixar para trás. Já o Joel morre sem nem saber o motivo. E aí que tá o ponto. Um teve um final, o outro teve uma remoção. O Arthur foi encerrado, o Joel foi apagado. E a diferença entre essas duas mortes é a diferença de um protagonista e de um personagem. O Arthur teve um final digno do protagonista que ele era. O Joel não. O Arthur pagou pelos seus erros
assim como o Joel. Porque caso você não lembre, o Arthur pegou tuberculose porque espancou um cara doente. E o Joel morreu porque matou o pai da Abby. Mas a diferença é que o Joel não mexeu só com a Abby. Ele mexeu com a indústria dos videogames. Joel era o arquétipo clássico, pai, durão, sobrevivente, uma máquina de matar moldada pela dor e pelo amor também. Mas em algum ponto o mundo mudou e a indústria também. Não. Quem mudou mesmo foi a indústria. E graças a USAID. Se não fosse a USAID lá pagando e financiando o Barangaverso lá no planeta inteiro, a gente tem dados e documentações dele financiando no planeta inteiro. Principalmente Hollywood, Bollywood e qualquer outra criadora de filmes aí. Cara, até no Brasil teve financiamento da USAID. De repente, esse tipo de personagem começou a incomodar. Não porque ele era mal escrito, mas porque ele era forte, presente, decisivo. Tudo aquilo que hoje muitos preferem apagar do roteiro. Principalmente no período de desenvolvimento e lançamento de The Last of Us Part 2. Você sabe exatamente do que eu tô falando. Então, ao invés de dar uma morte com propósito, com valor, eles simplesmente preferiram fazer o que fizeram com o Joel. E literalmente, acabaram com ele. Para, por favor! Por favor, não faz isso! Joel, por favor, levanta! Como quase acabaram com o Kratos também. E não me entenda errado, eu gosto dos dois últimos jogos. Mas é nítida a tentativa de tentar diminuir a importância, o poder e, é claro, o protagonismo do Kratos. Kratos tem sim uma evolução incrível como personagem, mas não podemos esquecer que isso é um videogame. E no final de nada vale uma história super pé no chão que tira tudo aquilo que a gente amava no personagem. Pois é. Aí você vai ver que quem está fazendo isso é justamente o pessoal woke. No lugar, colocar protagonistas sem carismas, insuportáveis, sem fraquezas e sem gente pra jogar, porque geralmente esses jogos flopam. Mas o Kratos é tão bolado que não conseguiram fazer o mesmo que fizeram com o Joel. Não por falta de tentativa. Capítulo 3. A Era do Avatar. Quando os protagonistas sumiram, algo precisou preencher o espaço. Mas não foi um novo herói nem um vilão, muito menos uma história. Foi você. Porque histórias podemos colocar você no centro de tudo. Pra que desenvolvimento se você é o herói do nosso jogo como serviço? O protagonista virou um avatar, um corpo sem voz, sem alma, sem opinião e sem propósito. Ele não fala, ele reage, ele não lidera, ele não vive uma jornada. Ele apenas segue marcadores em um mapa. Pra que protagonista se você pode escolher quem você quer ser? Que tal o Homem-Aranha, o Super-Homem, o Indiana Jones, o King Kong ou o Godzilla? Afinal de contas, o nosso jogo não precisa ter uma personalidade. A nossa personalidade é não ter uma. E não me entenda errado, ainda existem bons protagonistas surgindo por aí. Em menor quantidade? Sim. Não tão marcantes? Com certeza. Mas existem. Jin Sakai ou o próprio Arthur, que pra mim já entrou no hall da fama dos melhores protagonistas de todos os tempos. A Missy, a Plague Tale. Mas vamos com calma. Videogames são incríveis. E bons protagonistas sempre foram como diamantes. A questão é que agora a gente precisa minerar muito mais pra poder encontrar um que vale a pena. Mas sim, a gente hoje em dia tem que minerar bem mais pra descobrir um jogo que vale a pena, que com um protagonista que também vale a pena. Sinto que a indústria tá percebendo que o mundo mudou mais uma vez. E que o público sente falta daqueles velhos arquétipos. Do protagonista que nos ensina que a aventura da vida é difícil, mas que coisas boas acontecem pelo caminho. Esses, meus amigos, esses ainda continuam em extinção. Mas como bons protagonistas que são, eu sei que eles vão chegar no momento que a gente mais precisar deles. Bem, assim eu espero. Pois é, eu acho que os protagonistas, os melhores, eles vão voltar. Conforme a indústria for percebendo que fazer protagonista ruim não dá dinheiro. Quando eles estiverem atrás de dinheiro, aí eles fazem os protagonistas que prestem. É porque eles não estão atrás de dinheiro porque eles estão sendo financiados lá pela USAID, mas o Trump já cortou todo o financiamento. Então, quando eles não estiverem mais atrás de colocar essas pautas woke aí, identitárias aí, só para estragar jogo, eles estiverem atrás de dinheiro, porque não são mais financiados pelos outros, aí eu quero ver. Bom, pessoal, esse vídeo fica por aqui. Muito obrigado por terem assistido até o fim. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e comentar com suas opiniões. Considerem também ativar o sininho para serem notificados das lives e vídeos. Meu nome é Mr. Zaknis, um grande abraço por trás com muito carinho e até a próxima. Fui!